Eu disse pra vocês que hoje eu não ia, essa semana, entrar bem em carnaval, porque a gente já falou muito do carnaval do ano passado. Mas não custa a gente reforçar um pouquinho. Falando de carnaval, nós sabemos que hoje muitos dos nossos irmãos escolheram passar essa data, esse feriado, em festas, em comemorações. Nós sabemos que há um grande carnaval no Brasil, é conhecido por essa festa, sempre foi. Mas nós sabemos que durante essas festas, durante essa junção, né? Durante essa junção de muitas pessoas, de muitos espíritos, há muito exagero. Há pessoas que não reconhecem os seus limites e, portanto, exageram e acabam que entram em afinidade com espíritos sofredores, com espíritos ruins, com espíritos que não estão em sintonia com o divino, em sintonia com a espiritualidade, em sintonia com tudo aquilo que a gente deseja. Ah, estão perguntando aqui, derrubaram um copo. Derrubaram um copo ali pra dentro. É muito menino aqui na casa hoje, então foi um copo que caiu lá pra dentro mesmo. Então vejam bem, nessa junção de espíritos, nessa junção de energias, sim, há muitos espíritos obsessores querendo se aproveitar. Mas se aproveitar por quê? Porque nós encarnados não reconhecemos o nosso limite. O problema é o carnaval? Não. Em si, o problema não é a festa. O problema não é o feriado. O problema somos nós encarnados, nós que estamos aqui, que utilizamos muitas vezes desses feriados, dessas festas, para ultrapassar todos os limites que nós conhecemos. Vocês lembram do carnaval lá antigo, da nossa avó, da nossa mãe? No carnaval, eles passavam jogando confete, brincando, dançando, cantando as marchinhas, né? Aproveitando, né, para se confraternizar com as pessoas. Era um carnaval mais pacífico, era um carnaval em que as pessoas curtiam muito. Com isso, você consegue ter a prova que o problema dessa junção de espíritos, dessa junção de coisas negativas que acontecem no carnaval, não é a data em si. Temos que imaginar também que existem outras datas comemorativas, outras datas, né, que a gente tem no Brasil que junta-se muita gente. São João junta muita gente, principalmente no Nordeste, né? Principalmente no Nordeste. Existem outras datas, as festas fora de época, existem as festas que são regionais, não é? Festas que lançam durante meses específicos do ano, e isso junta muita gente. Juntando muito encarnado, junta-se muito desencarnados. E desencarnados obsessores também, que se aproveitam da quebra de limites dos encarnados. Então, eu nunca, por exemplo, existem outras pessoas que têm a sua ideia, né, mais dura, mais difícil do carnaval. Eu, Mayra, não tenho essa ideia dura, até porque o que Daniel me traz sempre é que quando você coloca a culpa na festa, quando você coloca a culpa na data, no feriado, você com isso retira a sua responsabilidade. Retira a responsabilidade daqueles que estão indo curtir esse carnaval. Tem muita gente que gosta de um cantor específico, tem muita gente que gosta de ouvir a música, tem muita gente que gosta de curtir a sua maneira. E muitas pessoas não se embebedam, muitas pessoas não saem dirigindo, muitas pessoas não saem por aí brigando. Existem muitas pessoas que sabem curtir o carnaval e outras tantas não. Isso é uma educação espiritual que se está faltando. Agora, se você conhece o seu limite, se você conhece que aquilo ali não te faz bem, não é só o carnaval, é qualquer festa, é qualquer local, é qualquer lugar que seu espírito não se sente bem, a gente não frequenta. Eu, particularmente, não vou ao carnaval, mas não vou porque eu me sinto mal pela mediunidade. O acúmulo de muita gente numa sintonia diferente, que não é religiosa, que não é espiritual, porque mesmo que eu vá a um congresso espírita com 3.000 pessoas, a energia ali é diferente, totalmente diferente. Então não há problema. Mas
Tem muita gente num local desse, com sintonias diferentes, isso pode perturbar o médio. Então, não me sinto bem. Outra coisa, eu sempre disse a vocês que eu não bebo, não porque há uma proibição. Eu não bebo porque eu sei dos meus limites. Eu não bebo porque, ou por uma lembrança espiritual que eu possa ter de outras vidas, ou porque realmente eu sei a limitação que tenho hoje, eu não acho que sou capaz de agir com responsabilidade. Sempre digo a vocês que as pessoas dizem, quando eu fiz a palestra sobre a bebida alcoólica, que é necessário que as religiões não tentem fazer as pessoas ficarem com medo. A religião do medo, evitar coisas pelo medo nunca funcionou. É necessário que as pessoas saibam as consequências espirituais, o que acontece espiritualmente em relação à bebida alcoólica, em relação ao cigarro, em relação a muitas outras coisas que são viciantes, né? Que tornam o espírito escravo daquilo. Você pode estar perguntando, não, Mayra, não é o espírito que é escravo daquilo, é o corpo. Não, não é o corpo. Porque se fosse só o corpo, seria mais fácil de você deixar de fazer qualquer coisa. É também o espírito. E é também com a ajuda de espíritos que também acham que usufruem dessa energia, disso que te traz também. Então, nesse caso, nós que não temos o controle, nós que sabemos o nosso limite, é preferível que curta o carnaval de uma outra maneira. Há várias maneiras de se curtir um feriado, seja carnaval, seja São João, seja 1º de maio, seja Semana Santa. Você pode estar pensando, Mayra, mas no carnaval tem muito acidente. É verdade, tem muito acidente. Porque as pessoas bebem, perdem sua responsabilidade e vão dirigir. Mas no São João também, na Semana Santa também, há hoje uma forma diferente de se ver os ritos religiosos por nós, né? Na Semana Santa a gente passa a semana inteira falando que não pode comer isso ou aquilo, né? Em razão à tradição, católica que nós temos. Mas quando chega o domingo, o sábado de aleluia, ou mesmo a sexta-feira santa, que se pode tomar vinho, nós enchemos a cara de vinho. Então, ou seja, não são as datas, até datas sacras, até datas religiosas, podem trazer muito mal se as pessoas não tiverem um limite. Mesmo em datas religiosas, há espíritos obsessores, há sempre espíritos obsessores à espera, né? À espera de se aproveitar das fraquezas dos encarnados. Agora, tem muitos espíritos que gostam do carnaval e não são espíritos ruins. E isso vai dar um bafafá porque falei isso, mas é verdade. Tem espíritos que têm lembranças muito boas do carnaval. A Jéssica ama carnaval, ama pular bloquinho, então ela gosta da data de carnaval e sabe onde ela pode ir, sabe onde ela pode estar com aqueles que ela conhece, de uma forma que pode comemorar, por exemplo. Eu falei com vários espíritos nessa data, né, que gostam do carnaval, espíritos que são gratos ao carnaval. Por quê? Porque tiveram famílias que trabalham e que recebem ali pelo carnaval. E esse é o outro ponto que a gente precisa conversar. O carnaval não é uma data ruim. É considerado uma data ruim, por quê? Porque as pessoas usam essa data para sair dos limites, para usar muitas vezes, né? Para usar muitas vezes de exageros, para exagerar. Mas eu não gosto da ideia de uma religião, de uma doutrina que proíba as pessoas. O carnaval, ele movimenta a economia do país também. Ele tem pessoas que dependem do carnaval, tem pessoas que vivem do carnaval. Muita gente espera essa data, né? Essa data para poder fazer as suas economias. Muitas empresas se mobilizam, o Brasil inteiro se mobiliza. Então não há por que religiosos fazerem desta data algo negativo se não vão explicar de forma espiritual as consequências de ultrapassar os limites dessa data. O problema nunca serão as datas, porque senão a gente pode acabar com todos os feriados, que aí todo mundo evolui, acabou com a data, acabou com os acidentes, acabaram com os exageros, e a gente sabe que não é assim.
Se você é católico, seja um católico onde quer que você esteja. Se você é evangélico, seja evangélico onde quer que você esteja. Se é um umbandista onde quer que você esteja. Se é espírita, espírita onde esteja. Se você estiver no meio do carnaval, seja espírita. Dê exemplo de que você é espírita, para quando as pessoas olharem ali, olharem, ó, um espírita no carnaval, mas de repente vão olhar para você e dizer, ó, tava ali, tava dançando, tava curtindo, tava com a família, tava vendo os blocos. Existe um bloco aqui em Brasília que se chama o Bloco da Baratinha, e é um bloco muito famoso que arrasta milhares de crianças com seus pais, cantando as marchinhas, jogando confetes. A escola dos meus filhos é católica e se comemora, fazem o bailinho de carnaval, certo? Fazem o bailinho de carnaval. Então não são as datas, é a forma que você vê essas datas. E muita gente encarnada e desencarnada utiliza dessas datas para ultrapassar os limites e fazer aquilo que não se poderia fazer se em dias normais, eles usam nesse dia. Então nunca vou pregar contra uma festa, nunca vou pregar contra uma data. Era tirar a nossa responsabilidade. Era voltar a uma época de proibições, coisa que o espiritismo não é proibitivo, ele é instrutivo. Então, não coloque na conta da data, essas coisas ruins que acontecem. Mas, Mayra, muitos espíritas falam como fica a atmosfera, como fica tudo aqui na Terra. Mas, gente, muitas datas têm a atmosfera diferente mesmo, né? Tem atmosfera diferente. No Natal, por exemplo, a atmosfera fica muito maravilhosa. Por quê? Porque a gente entra em sintonia com a caridade, a gente lembra sobre o nascimento de Jesus, a gente comemora o seu aniversário. Então é normal que essa data tenha uma harmonia. No dia de finados, há uma data de muita saudade, há uma mistura de dor, e aí a gente tem uma atmosfera diferente. No carnaval tem outra, não porque é o carnaval, mas porque algumas pessoas que estão ali estão se aproveitando para exagerar, e os espíritos também. Mas a atmosfera pode mudar se a gente mudar também. A gente atrai esses espíritos, o nosso pensamento, a nossa intenção. Como é que você sai de casa? Ah, eu amo a Ivete Sangalo. Eu gosto da Ivete Sangalo demais. Então a Ivete Sangalo está tocando ali em determinada rua. Ah, eu quero ir. Ou então eu tenho uma curiosidade. Eu queria muito ir ver o Carnaval de Salvador, ou o Carnaval do Rio de Janeiro, as escolas de samba. Vá! Se divirta, tenha responsabilidade, tenha limites, entenda que você ainda é você, entenda que amanhã vai existir, que o sol vai brilhar, que você vai ter que se manter ali durante o dia com as escolhas que você fez ali durante a noite. Se respeite, respeite seu corpo, respeite as pessoas, o corpo das outras pessoas, né? Curta o seu carnaval, curta a data que você escolheu. E para muita gente o carnaval não é uma festa interessante, então estão viajando, então estão curtindo com a família, estão, né? É sempre lembrar que o nosso corpo é o verdadeiro templo de Deus. Se tudo isso acabar, se todas as igrejas se fecharem, se houver um furacão, se houver qualquer coisa e todas as pedras ruírem, né? Não vai ruir o templo de Deus, porque o templo de Deus é você. Nós não adoramos templos de pedra, nós adoramos a Deus e nós somos o verdadeiro templo. Então, onde quer que eu esteja, eu estarei carregando o templo de Deus, certo? Então, não vamos punir uma data que movimenta a economia também, não vamos punir algumas pessoas gostarem, não vamos criticar algumas pessoas gostarem, porque você pode fazer algo errado fora do carnaval, não é? A gente faz algo errado o ano inteiro. Então, nós, eu digo nós, Daniel, claro, e eu aproveito, né, para falar, porque é o que eu aprendo com ele, nós acreditamos que o carnaval é uma data como outra qualquer e que não é culpa da data, não é culpa do calendário, os exageros, é culpa da irresponsabilidade material e também espiritual, tá bom? Tenham responsabilidade material e espiritual. Lembre-se que você carrega o exemplo. Lembre-se que tudo que você falar, tudo que você bota para fora, não é o que as pessoas verão, são os seus exemplos, certo?